Por quê? A Argentina é considerada um dos países mais racistas da América. Muito bem, meu nome é Anderson Silva e você está no canal Como Assim. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Oi, eu sou o Sobrevivente e a Argentina tem chamado muita atenção nessa Copa do Mundo, seja pela atuação do Messi ou por alegações de que a FIFA tá roubando jogos para ela. Mas algo chama ainda mais a atenção: o racismo, tanto por parte da torcida argentina quanto por parte da população argentina. Até quando os argentinos vão cometer racismo e continuar impune? Imagina você ser o maior influenciador do mundo, viajar milhares de... Lembrando que não é inscrito no canal, caso goste do conteúdo, está convidado a se inscrever. Deixa também o seu like para nos dar uma força, beleza? Lembrando também que aqui no canal todos da equipe Como Assim com o Anderson não, vai aceitar em momento algum qualquer tipo de preconceito ou racismo. A gente é contra isso aqui no canal, a gente não compactua com atitudes racistas, somos super contra, e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, para que possamos entender de fato o que está acontecendo com a Argentina. Quilômetros para assistir a Copa do Mundo e ser humilhado com insultos racistas pela torcida argentina. Cara, o Speed, absurdo uma coisa dessa. A FIFA gasta Realmente, eu acho que eles não estão certo da cabeça nesse povo da Argentina. Insultos racistas o tempo todo durante as partidas e a FIFA não faz nada a respeito. Aí é complicado, hein, FIFA? Eles passam o ano inteiro chamando os brasileiros de macacos. Não, e não foi só com o Speed, Foi com o Vini Júnior também. O Vini Júnior sofreu vários momentos ali com racismo, A gente tem que ser contra isso de fato. Pelados fazem racismo com o Vini Júnior e em plena Copa do Mundo eles mandam o Speed chorar no zoológico. Toda partida acontece. Cara, que bizarro, cara. Só pra fazer isso. E sabe o que é mais engraçado? É que nunca acontece nada com eles. É sempre na cara Meu dura, na frente das Deus câmeras, do céu, olha isso. Vendo, e não acontece nada. Eles sabem que nada vai acontecer com eles. E sabe o que é o mais triste? É que na maioria das vezes são crianças fazendo insultos. Olha aí, bizarro. Ou seja, a gente percebe que até as crianças do país estão sendo influenciadas pelos pais, pelos tios, pelos avós, a serem pessoas racistas. Isso é inadmissível, absurdo uma coisa dessa. De pequeno, bastava o que eles fizeram com o Vini. Agora, o que aconteceu com o Speed não pode passar batido. Cara, absurdo uma coisa dessa. Urgentemente criar alguma lei severa para quem cometer racismo. Bom, bora trocar uma ideia sobre isso. Eu sei que é um assunto meio complicado falar de Copa e de Argentina, justamente porque o Brasil foi eliminado pela Noruega. Mas isso realmente foi triste, racismo e sobre nosso Brasil ter sido eliminado contra outras nações, contra outros países. Mas isso também não dá o direito deles serem racistas, não só, com pessoas, com nós brasileiros, mas também com outras pessoas que moram em outros países. Sobrevivente, mas essa parada da Argentina ser racista é algo recente na Copa, Tipo assim, deve ser coisa só do futebol mesmo, Não deve ser uma parada que acontece no dia a dia, tem que ser algo recente. E não, infelizmente não é algo infelizmente. recente. A Argentina já tem um histórico bem comum da prática de racismo nos estádios e também fora dos estádios. Cara, que absurdo uma coisa dessa. O cara ficou grilado, Nessa ideia de imitar um macaco ou de zoar a nacionalidade de outra pessoa. Nossa, absurdo uma coisa dessa. E a mesma postura em outros vídeos também. Jogadores argentinos entonam uma canção racista na comemoração do título da Copa América. Detalhe, fica de olho também nas datas aqui dos vídeos. Esse aqui é de 2024, por exemplo. É só pra gente ver o histórico de como a Argentina tem agido e também pra você não achar que é tudo sobre essa Copa atual. Muitas coisas aconteceram em torneios anteriores também. Eu sou o Brownie, você me segue. Tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Caramba, quem poderia imaginar? Jogadores da Argentina cantam música racista em festa do título da Copa América no ônibus da delegação. Que absurdo uma coisa dessa. Acabou vazando na live realizada no perfil do jogador Enzo Fernandes, da seleção argentina e também do Chelsea. Só podia ser, E menospreza filhos de imigrantes descendentes da África, majoritariamente negros. Quando percebe ali o baque, ele que estava cantando efusivamente, Enzo Fernandes para a transmissão. Nossa, cara, muito escroto isso, hein?
Tá explicado, né? Porque a seleção da Argentina está praticamente, né, sem prestígio, né, internacional. E ainda por cima, né, são racistas. Ou seja, é uma das seleções e é um dos países aí que praticamente as pessoas vão deixar de seguir, né? Sem dúvidas. Tem muitos outros casos também. A equipe de Argentina do futebol é como time nacional na Índia. Nossa. A gente ama. 2023 eu finalmente estava visitando a Argentina. Planejei tudo para ir no jogo de Argentina-Uruguai e como era um sonho para mim ver e aí, o Messi jogando. E eu fui, cara, com... Não, e por incrível que pareça, né? As manifestações do próprio Messi são bem planas, né? Bem rasas. Ele, como capitão da Argentina, do time argentino, tinha que se manifestar, tinha que falar que era contra isso, né? Tinha que dar exemplo também para os filhos, né? Tinha que dar exemplo também para a própria nação argentina, né? Que racismo é crime, é inadmissível nos tempos de hoje. Bandeira de Argentina, tudo, e, cara, foi péssima experiência. 2 vezes me xingaram como racistas, tipo, volta pro seu país, e, cara, eu tô com bandeira de Argentina, eu não tô lá com uma camisa do Cruzeiro do Brasil, eu tô lá apoiando eles, e eles não me xingaram pra ser como eu sou, e eu apoio o time deles. Meu 15 anos. Deus do céu. Agora, como eu queria que todos... Meu irmão, não vá. Racista, Infelizmente eles Pra são. Argentina há 15 anos e ter uma desilusão dessa. futebol lá. Assiste. Eu quero que agora toda a Índia apoie o Brasil. Assim. Tem mais conteúdo ainda. E é com muito nojo e repulsa que a gente mostra aqui no Seleção. Literalmente, né? Ninguém compactua com racistas, xenofóbicos, babacas aqui no canal. Ninguém. Você pode ter certeza, porque o canal Como Assim com Anderson e aí, toda a equipe que trabalha aqui comigo, somos contra o racismo, somos contra, né, a xenofobia, somos contra pessoas que praticam tais atos. Não somos a favor. Aqui somos a favor da paz, da liberdade, da igualdade. Não, cara, que absurdo, que nojento. Realmente cambada de babaca mesmo. Meu Deus do céu. Racistas, xenofóbicos, babacas. Não se pode esperar Literalmente, concordo plenamente com o repórter. brancos criminosos. Um grupo de brancos, homens e mulheres, se reúne e entende que a melhor maneira de se divertir é ofendendo negros, negras, Meu gays, Deus do céu. e toda uma parte da sociedade que merece o máximo de respeito. Eu fico revoltado. Esse aqui É dois, meu irmão, é dois. Um torcedor argentino fazendo gestos racistas, ou seja, imitando um macaco. Nossa, que absurdo. Meu irmão, que é Só que isso? Nesse caso aqui tem um diferencial de que ele não é tão branco. E aí, Não, ele não é nos branco, né? comentários começou a se Descendência perguntar, "Ué, gente, dele não é você pensou em guardar de uma essa pessoa opinião?" branca. Ué, gente, mas todo mundo Né? se referindo, claro, ao fato dele ser pardo e não branco como, Ele é um pardo, né? enfim, exaltam alguns argentinos. Esse comentário aqui, ó, não entendi porque todo mundo tá falando não entendi. E aí explicam, por ele ser pardo, daí ironizam ele sendo racista contra si mesmo. Nossa, mas na meu verdade não é Deus. racismo sobre a raça, mas sobre a nacionalidade. Isso é um racismo xenofóbico, onde não importa a cor da pessoa, mas a Literalmente. nacionalidade. Ele tá chamando o brasileiro de burro e as pessoas não entenderam isso. Caraca, que bizarro, cara. Os memes racistas dos argentinos ganhando a internet nessa Copa do Mundo. É, aqui os caras realmente Nossa, meu Deus. exageraram. Além do racismo, que já é problemático, as imagens também são bem problemáticas. Aliás, não só problemático, literalmente criminoso, né? Países surreal. Literalmente, isso é crime. O brasileiro é muito acima de qualquer outro país em nível de humor, de criar meme. Porque enquanto o brasileiro tem ideias geniais com seus memes, os argentinos sempre apelam para pautas raciais. Um exemplo da genialidade do brasileiro para meme. A gente sabe a perseguição de Ancelotti ali com o Endrick. E aí quando ele faz o gol é anulado, mesmo estando impedido, o brasileiro coloca um Ancelotti de bandeirinha. É uma ótima piada. Eu vi vários memes desse com o técnico da seleção e o Endrick. Mas mostra que uma piada é inteligente, não é simplesmente um meme aleatório ou coisa do tipo. É só um exemplo de tantos outros que eu poderia dar aqui da genialidade do brasileiro. Enquanto os memes dos argentinos
é nessa pegada aqui, sempre colocando um personagem negro em inferioridade e passando Bizarro uma coisa dessa. Isso ganha força em vários países, inclusive o Paraguai, que é uma desgraça. O Paraguai, gente, é uma bosta de cachorro, é um toletão da América do Sul, que só serve para produzir produtos piratas que também são racistas, né? Colocando aqui como tivesse vergonha de ser comparado aos brasileiros. Pô, mas essa afirmação do cara não foi xenofobia também? Foi meio exagerado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente explana, que a gente fala aqui para vocês. Inclusive, a gente tem um cuidado extremamente elevado na hora de argumentar, na hora de falar e na hora de expor as ideias. Eles são praticamente o mesmo povo. Então dá pra ver que a Argentina ali meio que contamina o restante dos outros países com um humor que é muito vago, é muito pequeno, um intelectual muito abaixo dos... E aqui nos comentários o cara postou algo que supostamente representa um argentino. E o Speed, que foi para a Argentina e acabou sofrendo racismo. O Speed continua na sua saga para conhecer todos os países do mundo. E dessa vez ele voltou para a América do Sul para conhecer a Argentina. E o mais bizarro disso é que era aniversário dele. E assim que ele chegou no país, deu de cara com um mural imenso em homenagem ao mesmo. Isso deixou ele completamente maluco e começou a xingar no meio da rua. Os carros que estavam passando não entenderam nada, já que o Messi é um herói nacional para os argentinos. Mas isso foi o de menos, porque justamente na Argentina tem uma influenciadora muito famosa por fazer lives estilo do Speed. Lá ela é conhecida como a sósia dele, porque ela também é completamente maluca. E os dois acabaram se conhecendo. Outra maluquice que aconteceu nessa live foi que o povo argentino descobriu que era aniversário do Stream e reuniram uma galera na praça para cantar parabéns para ele. E como se não bastasse, estava tendo uma festa torcida organizada do Boca Juniors na rua. E o Speed se infiltrou no meio dessa festa, fazendo a alegria da torcida do Boca. Mas infelizmente aconteceu algo com ele não muito legal, porque no meio da multidão apareceu um cara aleatório que entregou um prêmio para o Speed. Mas esse prêmio não tinha nada de especial e sim... Bom, quem sabe inglês sabe, né, cara? Caraca. Vai falar? Não, cara, pergunta pro coleguinha nos comentários. Esse vídeo dificilmente o YouTube vai liberar a monetização dele, então eu não quero forçar mais a barra. E por último... Aí, ó, esse vídeo aí, ó, e tem brasileiro que ainda torce pra esses caras. Mano, bando de racista, esses argentinos safados. Você é louco, vou mostrar esse vídeo pra vocês aí, que é revoltante, cara. Os argentinos estão aqui no estádio, vão tentar vir pra cima de nós, porque eu sou a maioria. Quando, imagina... Não. Torcedor de Cabo Verde se revolta com ataques de argentinos e diz que eles tentaram partir para cima deles, porque eram maioria no estádio. Quero ver no mano a mano. É complicado, hein? Complicado, viu? Parabéns para a seleção de Cabo Verde também, que jogou super bem, né? Se não fosse o juiz interferindo toda hora, né, nos resultados, com certeza a Argentina teria sofrido mais, hein? E com certeza também é bem provável também, né, que Cabo Verde teria ganhado da Argentina, né, se não fosse um punhado de, né, interferências do juiz e várias outras coisas que aconteceram durante o jogo. Quando o Cabo Verde marca gol, eles ficam a tirar com as cenas que estão lá em cima. Os argentinos são todos filha da p***, Vocês não estão aguentando com o futebol, querem vir mano a mano. Vocês não batem de frente conosco, não, ok? Nós somos a minoria. Se fosse mano a mano, tinha perdido até no futebol. Concordo plenamente com essa pessoa que estava falando. É sempre argentino, né, cara? Meu Deus, absurdo uma coisa dessa, absurdo. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham da atitude dos argentinos com, né, Cabo Verde nesse momento? Realmente isso é absurdo, é bizarro uma coisa dessa. Eles não respeitam. E a gente viu também na final da Copa do Mundo que eles não respeitaram. Todos eles viraram as costas enquanto a Espanha estava recebendo o título. É absurdo uma coisa dessa, absurdo. O mais triste dessa situação inteira é a influência dessa cultura sobre as crianças argentinas. Isso daí realmente é absurdo, cara. Meu Deus. Todos vocês podem achar que é Bom, o macaco tá andando nos fios de um poste e a criança gritando Vini Júnior. Meu Deus, que isso, tá repreendido, meu Deus. A criança argentina tá dizendo, você vai ser eletrocutado, Vini Júnior. Ontem mesmo, depois do jogo do Cabo Verde e Argentina, você pode ver vários influenciadores do Cabo Verde lá falando que estava sofrendo ato racista, eles querendo bater. Meu Deus, que é isso? Teve Speed também que postou, que era um influenciador americano, que os argentinos estavam fazendo ato racista com eles sem necessidade. E o cara era americano, só porque o cara tava lá torcendo pro Brasil. E pra você que é
Brasileiro trouxe pra Argentina, parabéns, isso é uma vergonha. O pessoal bate muito nessa tecla também de brasileiro que torce pra Argentina, como se fosse uma traição à pátria. Não pelo fato de você não torcer necessariamente pro Brasil, mas justamente pelos argentinos serem quem eles são. E sobrevivente, assim, é meio estranho, né, cara? Porque os argentinos são da América do Sul e não tem um jogador negro na seleção deles. Então, assim, é difícil defender. Pois é estranho, né? Eles são da América do Sul, não tem nenhum jogador negro na seleção deles, mas tem um jogador negro que joga lá. É estranho, né? Isso mostra mais uma vez, sem dúvidas ou com dúvidas, o que vocês acham? Que de fato, né? Eles são racistas. Os caras, né? E é verdade, não tem um jogador negro na seleção da Argentina, isso coopera mais ainda para a visão de que é uma seleção racista. Mas tem uma explicação por trás disso. Já se perguntou por que você não vê negros na seleção da Argentina? Diferente do restante da América do Sul, em mais uma Copa do Mundo, a Argentina foi sem nenhum jogador negro. Mas, diferente do que muitos pensam, sim, a Argentina tem uma população negra, já teve um jogador, inclusive, negro retinto a ser campeão da Copa do Mundo pela Argentina, sim. E até mesmo estudos genealógicos apontam que Maradona tinha antepassados negros. E aqui vale pontuar que a Argentina também apagou toda a história indígena, mas nesse vídeo vamos focar na história negra. Assim como outros lugares da América, a Argentina também foi um país escravocrata e traficou dezenas de milhares de africanos para escravizá-los aqui na América do Sul. Levantamentos apontam que no começo do século XIX, 1/3 da população de Buenos Aires, capital da Argentina, era de pessoas negras. Mas então, para onde é que elas foram? A abolição da escravidão na... Eu percebo também que, assim, tem muito a ver com o passado deles, igual que foi mencionado, né? Ou seja, começou tudo no século XIX, com guerras, né? Onde que os negros eram colocados na linha de frente. Se eu não me engano também, teve uma parte onde que a gente pode ressaltar que aconteceu, né? O caso da febre amarela, né? Que também morreram vários negros. Vamos ver se ele vai falar isso. Na Argentina aconteceu em 1853. No Brasil aconteceu em 1888. Mas uma coisa rolou igual nos dois países. O governo tentou acabar com a população negra. A escravidão acabou, mas foi só isso. Absurdo uma coisa dessa. A diferença é que o governo da Argentina conseguiu isso com sucesso, digamos assim. Até triste falar isso com sucesso. Deus mas do eles céu. conseguiram marginalizar muito a população negra e indígena da época. Tiveram políticas públicas para que essas pessoas fossem integradas na sociedade. Não tinham onde trabalhar, onde morar, nem onde comer. Eles foram largados à própria sorte. Sendo assim, uma sociedade em que o negro não era nem visto como ser humano, eles foram largados simplesmente para morrer. Só que a diferença entre Brasil e Argentina é que lá esse processo de higienização racial, de embranquecimento da população, deu muito mais certo do que aqui. Sobrevivente, mas saindo um pouco assim do assunto Copa, os argentinos são racistas mesmo? Tipo assim, fora do futebol, esquece o futebol, porque futebol a galera fica com os ânimos alterados mesmo. Mas assim, se eu for pra Argentina agora, eu vou sofrer racismo, cara? Assim, as coisas estão nesse nível? E é claro que não dá pra dizer que os argentinos são racistas como se fosse uma característica de todo argentino. Isso seria uma totalização? Eu creio que talvez não sejam todos que são racistas, mas parece que uma maioria ali, né? E isso de fato entristece todos nós, porque nós também aqui do Brasil gostaríamos de visitar a Argentina, né? E os demais países, mas só que, né, há ainda esse empecilho que de fato bloqueia muitas pessoas de visitarem o país. Eu espero que não sejam todos, né, racistas. Uma generalização, isso seria preconceito contra um povo inteiro. Na verdade, tem muitos argentinos que são maravilhosos, que são muito próximos da cultura brasileira também, que se dão muito bem aqui com o Brasil. Só que dá pra dizer também que a Argentina tem um problema real com o racismo, principalmente por causa de uma imagem nacional muito forte de um país branco e europeu. Uns até mesmo zoam isso, mostrando como a Argentina acha que se parece, como eles realmente são. O que acontece é que durante muito tempo, parte da sociedade argentina tratou a presença negra e a presença indígena também de uma forma bem problemática e criminosa. Teve até o caso de uma argentina presa aqui no Brasil, que voltou para a Argentina e foi até mesmo recompensada por isso. Entre aspas, claro. Eu não sei se dá pra ver, mas bem aqui no início ela imita um macaco. Meu Deus. O que aconteceu com ela? Bom, ela foi presa. Faustina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, en este momento recibió una notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la justicia desde el día 1. Se están vulnerando... Aqui no Brasil, a lei número 7.716, né, repudia, proíbe o racismo. Talvez ela não estava
a par disso. Todos mis derechos, estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situação que estou passando. Bom, começou a se vitimizar pelo que aconteceu. Vamos aos comentários. Força, amiga, você está sozinha. Racismo é crime. Sou obrigada a ter empatia? Um print aqui do momento que ela imitou o macaco. Deixe-la em paz. Sem desculpas em nada. Que triste isso. Tô muito triste por ela. Bom, que fim aconteceu tudo isso? A gente vai ver. Aquela turista argentina que foi presa no Brasil. Ela voltou pra Argentina, né? Ela chegou a ser presa aqui, usou tornozeleira, pagou uma calção aí de 98 mil, né? Quando ela chegou lá, ela tá fazendo propaganda de hambúrguer, foi recebida por ex-ministro. Não, isso é absurdo uma coisa dessa. Fazendo um sucesso danado lá na Argentina, Jamil, sabia? Mais uma vez reforçando como é cultural deles. O racismo e como infelizmente de alguma forma chega a ser bem visto. Sobrevivente, mas que história é essa de país europeu, cara? Os caras não estão na América do Sul, pô. Até onde eu sei, a Argentina fica na América do Sul. Os caras são latino-americanos, não? Na verdade, os caras se veem como europeus porque a Argentina recebeu uma imigração europeia gigantesca no passado, principalmente de italianos e espanhóis entre o fim do século XIX e o começo do século XX, principalmente em Buenos Aires, que foi muito marcada por essa imigração, na arquitetura, nos sobrenomes, na comida, no sotaque e na cultura urbana deles. O Migration Policy Institute resume que a Argentina foi praticamente fundada com imigração em mente, e que a maior parte dos imigrantes veio da Itália e da Espanha. O próprio Estado argentino incentivou a imigração europeia. A Constituição argentina, no artigo 25, diz que o governo federal deve fomentar a imigração europeia, ou seja, tinha um projeto político de trazer europeus para modernizar o país. Além disso, parte da elite argentina construiu a ideia de que o argentino verdadeiro, se é que isso existe, era branco, urbano, europeu e civilizado. Isso ainda perdura até hoje. Então, de toda a América do Sul, muitos argentinos se sentem como algo fora dela, como uma versão premium da América Latina, ou até mesmo como europeus de verdade, mesmo não estando na Europa. Pô, sobrevivente, embora tenha um contexto histórico e tal, é pai essa parada de racismo, né, cara? Pô, é até chato ficar vendo isso, pô. Tava vendo os vídeos já, tava ficando com raiva e ficando triste ao mesmo tempo. E sem dúvidas, cara, é algo triste demais. Existir o racismo de forma geral, mas principalmente de um povo inteiro, tendo essa imagem racista e manchando até mesmo a imagem de bons argentinos. O que acontece também é que a FIFA já fez algumas coisas em relação à torcida da Argentina. Afinal de contas, se os caras estão causando problemas, tem que ter alguma solução, certo? Em 2016, a FIFA multou a Argentina em 20 mil francos suíços por cantos insultantes e discriminatórios de torcedores. Mas parece que não adiantou muita coisa, né? Porque eles continuam fazendo a mesma coisa agora em 2026. Parece que não tem adiantado muito, né? Talvez falta para eles mais educação, né? Para que alguns parem de ser acéfalos. Ficou os episódios como cantos homofóbicos discriminatórios, junto com o caso de México, Peru, Uruguai e Chile. Em janeiro de 2024, a Argentina foi punida de novo por comportamento discriminatório de torcedores. Isso nas eliminatórias contra o Equador e o Uruguai. E é bem comum isso acontecer da Argentina zoar outros países sul-americanos. A punição nesse caso incluiu 50 mil francos suíços para um plano antidiscriminação. Além disso, outra multa suspensa de 50 mil francos e fechamento de pelo menos 50% dos assentos em um jogo futuro. Mais recente também, em 2025, teve uma punição ainda mais direta por racismo. A FIFA multou a Argentina em 120 mil francos suíços por discriminação ou abuso racista. A torcida argentina estava sendo racista contra torcedores da Colômbia. Isso aconteceu em Buenos Aires pelas eliminatórias de junho de 2025. Sobrevivente, peraí, eu não entendi uma coisa, cara. Por que essas multas são em francos suíços? Que moeda é essa, pô? As multas são em francos suíços porque a FIFA é sediada na Suíça. Tá lá em Zurique, né? Multas disciplinares, ela usa a moeda do país onde a entidade está registrada, ou seja, francos suíços é a moeda da Suíça. A nível de curiosidade, um franco suíço vale cerca de R$ 6,50. Enfim, os casos de racismo da torcida da Argentina vão continuar acontecendo. Infelizmente, é algo cultural da parte deles, não apenas no futebol, mas na vida pessoal também. E eu espero que a FIFA e a Justiça possam continuar combatendo esse tipo de situação, esse tipo de crime. E aos irmãos de bom coração que estão assistindo esse vídeo, um forte abraço para vocês. Eu sinto muito que a imagem do país de vocês seja vinculada ao racismo. É aquela velha história de por um paga todos, né? Ou de por uma minoria, a maioria acaba pagando. Mas eu gostaria de saber a sua visão sobre isso. Você que está assistindo esse vídeo, o que você acha de cada um desses casos? E aí, pessoal, o que vocês acham de cada um desses casos? Vocês acham que vai ter uma solução? Porque como ficou bem evidenciado no vídeo, é um problema cultural deles. Parece que eles esqueceram
que de fato existe, né, pessoas, existe uma diversidade. Mas e aí, o que que você acha dessa história? O que que você pensa sobre isso? Lembrando que comentários construtivos são muito bem-vindos aqui no canal. Eu peço respeito na hora dos comentários também, para que todos nós possamos discutir, né, de forma inteligente o que está acontecendo. Lembrando que o canal Anderson Games e o canal, né, que vocês estão vendo agora, que é o Como Assim com o Anderson, não compactua com o racismo. A gente é contra o racismo aqui, tá bom? Eu espero que de fato esse vídeo, né, tenha, né, ajudado vocês na reflexão que estão fazendo nesse momento. Não esqueça, é novo aqui no canal, curte pra caramba o conteúdo, inscreva-se e ative o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo o YouTube te avisa. Deixa o seu like, que é importante para nós. E é isso aí, vou indo nessa. Não perca o próximo vídeo, que vai estar aparecendo para vocês do lado esquerdo da tela ou do visor do celular, beleza? Assista o próximo vídeo, assista também os demais vídeos aqui do canal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou indo nessa.